Capítulo 7. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrai por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais, nem no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias,
Começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dirás a eles todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Tu os chamarás, mas não te responderão. Dirás: esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. Já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos. Porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e de alegria, a voz de noivo e a de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram, e após quem tinham ido e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça malvada que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais: assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores. Porque, desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se.
Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. E já lhes designei os que passarão sobre eles. Por que estamos ainda assentados aqui? Reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos. Pois o Senhor já nos decretou o perecimento, e nos deu a beber água venenosa, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e nada há de bom. O tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões. E vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza! O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo?